Infelizmente acabou e parece que não vai ter volta mais. Tudo tá virando SUV. Bora pro vídeo tentar entender. Mas o que pode ter volta é você não ser enrolado quando for comprar qualquer carro usado seminovo. Por isso que eu sempre dou essa dica de ouro, pelo menos antes de fechar negócio, pega a placa do veículo que você está negociando, coloque no site ou no aplicativo do Olho no Carro. Tem aplicativo para iPhone, para Android, e faça uma consulta veicular completa, porque dessa forma você não vai levar volta de vendedor picareta, de pessoas mentirosas, porque você vai ver muitas informações, inclusive se o carro tem pendência com justiça, passagem, leilão, sinistros e muito mais. E com o cupom do canal Meu Carro você ganha 15% de desconto. Tem link aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá e faça uma consulta veicular. Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Fica até o final porque o vídeo promete. Vamos lá, pessoal, com o recém-lançamento do novo Volkswagen Thera, o novo SUV da Volkswagen. Eu estou fazendo SUV porque o Thera ele é classificado como SUV por causa de métricas técnicas do Inmetro, distância do solo, ângulo de ataque, ângulo de saída, mas vamos combinar, né, que o Thera, o Pulse, o Nivus não são SUVs, são verdadeiros carros aventureiros que a nossa indústria de hoje não assume mais isso. Por isso que, assumidamente, carro aventureiro acabou no Brasil. Veja bem, eu não vou dizer 100% que acabou, porque a Fiat é a única montadora que conserva um único modelo oferecido como 0 km ainda nessa proposta, explicitamente dizendo que é o Argo Tracking, que na verdade é o Pulse de primeira geração. Gente, é um carro hatchback, que é o Argo, enfeitado para ser um carro mais off-road, mesmo que não seja off-road. Um pneu misto, talvez, uma altura de solo diferenciada, apliques nas caixas de rodas, adesivos, carros aventureiros, pessoal. E hoje não existem mais, tirando esse Argo Tracking, né, que eu acredito que vende pouco, não existem mais carros 0 km aventureiros como o CrossFox, Sandero Stepway, HB20X, Gol Rally. Não é verdade? Não tem mais. E o que era aventureiro acabou virando SUV por mera conveniência de mercado, somando a vontade dos consumidores que querem de qualquer jeito andar com algo que se pareça um SUV, mesmo que não seja SUV, e também o mercado de vender produtos mais caros que custem praticamente a mesma coisa de fazer que um hatch, claro que mais enfeitados, mais tecnológicos, mais recheados, cobrando um preço que um SUV compacto é. Veja bem, gente, eu sei que há contradições quando a gente chama um Kicks, um T-Cross de SUV compacto, porque se você levar o pé da letra, SUV é aquele veículo que foi desenvolvido lá na América do Norte, baseado em chassi de picape, com motor grande, né, potente, enfim. Hoje em dia a gente tem que ter sim um consenso que SUV virou uma mera aparência e carroceria, uma outra categoria de carro, e não a usabilidade em si de um SUV lá das antigas. Mas enfim, pessoal, falei aqui que há uma conveniência do consumidor que quer andar de veículo que pareça um SUV, mesmo que não seja um SUV, com uma montadora que quer aumentar o seu ticket médio por carro vendido. Mas existe culpa nisso? Eu não vejo culpa e vejo sim como tendência de mercado. E o Volkswagen Thera é mais uma prova disso. Aqui no canal recentemente eu fiz um vídeo noticiando o lançamento e dei minha opinião que o Thera está tendo uma excelente aceitação pelo público. Cara, tem muito tempo que eu não vejo um lançamento de marca como a Volkswagen ter uma aceitação de internet tão positiva assim. É tipo 90% elogiando o carro que gostou. Mas se você pegar o Thera, sem desmerecer o projeto, que eu já falei que eu gostei, e ver, cara, assim, com olhares racionais, ele não é SUV, assim como o Pulse, como o Nivus, como o Fastback, como o Kia Stonic, não é verdade? É um hatch aventureiro. E tipo assim, antes os aventureiros não eram enquadrados como SUV por causa de normas do Inmetro e também do interesse marqueteiro das montadoras. Mas isso é ruim? Claro que não. Fica até o final do vídeo
que eu vou te falar para a gente tentar entender. Mas enfim, pessoal, eu acho que a gente tem que voltar um pouco no tempo para entender a história desses tipos de carros, que são aventureiros, mas hoje viraram SUVs. A moda dos carros aventureiros nasceu lá no começo dos anos 2000, com Volkswagen CrossFox, Volkswagen Gol Rally e companhia. Depois tivemos também um Sandero Stepway e toda a linha Adventure da Fiat, que pelo nome Adventure você já disse que são aventureiros. Tivemos o Idea Adventure, tivemos o Palio Weekend Adventure, tivemos a Strada Adventure, que contemplava seus carros com adereços estéticos para parecer off-road e mais elevação de suspensão em relação ao solo. Tivemos muitos outros aventureiros depois deles, como o Onix Active, o HB20X, o Fiesta Trail, e até o Etios entrou nessa moda com uma aberração que era o Etios Cross, ou Cross Etios. Cross Credo, que carro feio, né, pessoal? A Ford também chegou a oferecer ao seu finado K uma variante aventureira, e a Fiat prosseguiu também na linha Argo, e como falei, existe até hoje na linha Trekking. Enfim, pessoal, temos aí, como disse antes, o Argo Trekking como o último dos moicanos nessa linha. Eu acredito que em breve a Fiat deve limar esse carro de vez, porque tem uma baixa representatividade no mercado, dentro da gama Argo com certeza vende pouco, e o Pulse é muito mais interessante para a montadora, porque ele é mais caro e mais chamativo mercadologicamente. E muitas marcas, como citei antes para você, tentou fazer essa apelação aventureira para os seus carros comuns, só que realmente eles viram que dá mais dinheiro chamando esses carros de SUVs e reformulando-os. E claro que, tipo assim, um Thera, ele é bem mais tecnológico, muito mais seguro, muito mais moderno do que um Gol Rally, do que um CrossFox, não é verdade? Só que aí que tá, pessoal, eles pegam a base de um carro mais simples, no caso o Thera é um carro feito do zero, mas ele poderia ser um hatch, né? Na verdade, ele é um hatch aventureiro. Eles pegam um carro assim, hatchback, menor, mais compacto, colocam uma suspensão mais alta e não chamam de aventureiro, porque hoje tudo é chamado de SUV. Tem gente que se incomoda com isso nas redes sociais, e eu até me incomodo um pouco. Nada contra SUV, pessoal, e sim por essa mania de chamar qualquer carro de SUV. Até a Renault entrou nessa quando lançou o Kwid, que era o SUV dos compactos. E se eu te falar que o Kwid tem parâmetros técnicos para ser um SUV, você vai acreditar ou vai me xingar nos comentários? Pois é, não é mera opinião minha, e sim fatos do Inmetro. Como falei antes, utilizam-se de artifícios técnicos para chamar os carros de SUVs. Distância em relação ao solo, ângulo de entrada, que é o para-choque dianteiro, como ele vai atingir o solo, ângulo de saída. Pois é, se você levar isso ao pé da letra, o Sandero Stepway também era SUV. Uma Kombi talvez era SUV. E aí, como é que faz? Gente, essa questão de SUV é meramente mercadológica e claro que psicológica, porque SUV está em alta, ao meu ver não tem mais volta, existem fatores inúmeros que convencem o consumidor a comprar um SUV. E vou ser sincero com você aqui para você, tá? Se eu fosse comprar um carro zero hoje, eu acho que eu compraria um SUV, porque as opções de outros tipos de carros estão infelizmente acabando. Mas na prática, pessoal, tirando aí normas do Inmetro, os aventureiros estão mais vivos do que nunca. Só que, como disse anteriormente, hoje são categorizados pela mídia especializada que veicula isso a todo vapor. Um mercado também, os consumidores, como SUVs. Temos o Pulse, que foi derivado do Argo, não é verdade? Um aventureiro do Argo, como se fosse uma segunda geração do Argo Trekking. É vendido como SUV. Temos o Fastback, que é o Cronos ali montado com aquela carroceria toda de Fastback, à la BMW X4, chamada de SUV, que seria um aventureiro do Cronos, que ficou um projeto assim realmente interessante, mesmo que eu não goste daquele carro pessoalmente falando. O carro é um sucesso, está vendendo muito bem. Temos o novo Renault Kardian, que na verdade é o Sandero geração 3 Dacia europeu, que nunca veio para cá. A Renault do Brasil pegou esse carro, falou assim, ó, não vamos lançar esse Sandero novo aqui não, porque ele vai ser mais barato. Vamos pegar ele, dar uma reformulada estética,
colocar um motor 1.0 turbo, que é derivado daquele 1.3 turbo, muito bom, encher de coisinhas tecnológicas que os consumidores gostam, assistentes de segurança que são muito válidos, e colocá-lo como um SUV de entrada, custando muito mais caro do que um Sandero Stepway custaria. Olha que interessante, mas na verdade é um aventureiro também, enfeitado de SUV. E o Nivus, hein? O Nivus nasceu do Polo. O Nivus é o Polo que deu muito certo desde o início, porque veja bem, o Polo, quando ele era antes, né? Como ele era antes, sem o Track, sem versões mais simples, ele vendia pouco, pessoal. Já cansei de falar isso aqui no canal. Aí a Volkswagen pensou, poxa, vamos pegar o Polo e fazer um mini SUV coupé, um aventureiro? Pois é, pegaram o Polo, deram aquele banho de loja, no interior ganhou mais itens, ficou mais tecnológico, mais seguro, a dianteira ficou linda, a traseira fizeram um caimento coupé. Parece que até pegaram espiritualmente o Volkswagen Pointer, lá dos anos 90. O carro ficou sensacional e é um sucesso de vendas, vende bastante e é caríssimo. Hoje um Nivus encosta nos 160 mil reais, pessoal. E é um Polo aventureiro, não tirando o demérito do carro, porque eu gostei bastante, ficou muito bonito. Na minha opinião, é o Volkswagen mais bonito vendido atualmente aqui no Brasil. E outra coisa, você lembra do Kia Rio, que era aquele hatch compacto, primo rico do HB20 da Kia, que chegou de um jeito e foi embora de outro? Passagem meteórica? Pois é, ele era um hatch compacto. Mas o que a Kia fez? Pegou o Rio e criou um crossover, um SUVzinho de entrada, que é o Kia Stonic, com motor híbrido leve, mais um derivado de um hatchback que é chamado de SUV no nosso mercado. E mais recentemente, e não menos importante, o novo lançamento do momento, que é o Volkswagen Terra. Esse daí não é o Polo derivado, não é o Gol derivado, como muita gente está falando na internet, e sim um projeto, claro, que baseado na MQB, que é aquela plataforma modular da Volkswagen, foi desenhado e concebido aqui no Brasil, mérito realmente da Volkswagen, ficou muito legal o carro, novo interior, você viu que o carro lá no release, né, no lançamento, aí no carnaval, ficou muito interessante, mas ele é chamado de SUV, categoricamente declarado como SUV, o novo SUV da Volkswagen. A Volkswagen fala isso, a imprensa especializada, os consumidores, mas se você analisar friamente, ele é um crossover, um aventureiro. Só que os aventureiros, pessoal, perderam aquele step horroroso na tampa do porta-malas, tipo o CrossFox. Lembra disso? Eu esqueci de mencionar antes a capivara de mochila. Tivemos a espinha que tive. Até a espinha entrou na moda dos aventureiros. Tivemos o Citroën C3 Aircross das antigas, que ele era o C3 Picasso. E aí ficou aventureiro, ganhou a versão Aircross. Tivemos também até a peroazinha da Peugeot, que era do 206 SW Escapade, seja lá como você gostaria de chamá-la. Então realmente tivemos uma febre de aventureiros que hoje foi convertido na febre de SUVs, porque financeiramente para a montadora é muito interessante eles venderem menos, sem tanto volume, só que muito mais caros. Lembra da nova estratégia das montadoras que eu encho o saco de vocês aqui no canal? Pois é, tudo isso faz parte dessa invenção mercadológica que é o SUV, que não é SUV. Mas eu não tenho nada contra, os carros são muito bons sim. E se você for ver, até carros comuns hoje, que não são vendidos como SUVs, eles têm essa roupagem mais aventureira. O Mob ganhou essa roupagem aventureira como definitivo, aquela caixa de roda com os plásticos, suspensão que parece estar mais elevada, e de fato até é. Temos também o Kwid, que parece um SUVzinho em miniatura, mas é um SUV compacto. E até o novo Citroën C3 Hatchback, que não é vendido como SUV, mas marqueteiramente tem atitude SUV. Ele parece um SUV, não é verdade? E olha só, pessoal, tem que falar uma coisa muito importante para vocês. Por quê? A galera hoje, na massa que compra carro ainda 0 km, né, que não são as locadoras, e sim as pessoas físicas, que eu tenho que falar para você, pessoas comuns como eu e você, estão preferindo SUVs ou carros mais altos. Por quê?
Lembra que falei várias vezes aqui da febre dos carros aventureiros? Por que isso deu muito certo? Porque eram carros bem mais em conta que SUVs e eles permitiam que você transpusesse obstáculos urbanos sem muitas dificuldades. Por exemplo, rampas de acesso de shoppings e garagens, aquela famosa descida que você raspa o bico do carro no chão, quebra-molas, lombadas e valetas, que é super irritante, que carros comuns como hatch sedãs costumam raspar com mais facilidade. Fora buracos em rodovias e a segurança que te dá em dirigir um carro com a posição mais alta. Parece que você está realmente nas alturas, não é verdade? Tudo isso tem um efeito psicológico no consumidor e prático também. Então os carros aventureiros, pessoal, chegaram com esse impacto mercadológico, oferecendo esse bom custo-benefício de você ter um carro comum, bem mais alto, com uma aparência mais robusta, porque parece off-road. O CrossFox tinha até step na tampa do porta-malas, né? A Spin Active, o Citroën C3 Aircross antigo também. E você pagar menos, como disse antes, do que um SUV compacto, um SUV médio. Isso hoje mudou um pouco, porque o preço do carro subiu bastante, mas ainda assim, você pagar R$110 mil em um Kardian manual de entrada aí, que é esse SUV, na verdade aventureiro, é muito mais suave que você pagar R$150 mil em um T-Cross, talvez. Entendeu? Então realmente eu entendo essa proposta aventureira que hoje é esse SUV de entrada, né? Eu não concordo muito com o termo, mas é mercadológico, a gente tem que respeitar. Eu entendo que realmente o consumidor precisa de um carro dessa forma, porque hoje em dia parece que é tudo feito em conluio, né? Tudo feito em acordo. As estradas e ruas pioraram, os obstáculos urbanos pioraram. Então vamos fazer carro que supere isso. Parece que as coisas andam junto. Há 15 anos atrás era ruim, mas não era dessa forma. Entendeu? Então realmente eu entendo a proposta desses carros e eles sim devem existir no mercado, porque são carros muito interessantes. Afinal, você aí não gostaria de um Nivus, de um Terra ou talvez de um Kardian? Pois é, né? E tá dando muito certo. Agora, para a gente conseguir complementar com dados, tudo isso que eu estou falando, vamos lá com dados da Fenabrave para você ver emplacamentos e ficar ligado nos números totais do ano passado, 2024, como esses carros que não são SUVs, mas são vendidos como SUVs, têm feito grande sucesso de vendas. Taca na tela, vamos lá. Segundo a Fenabrave, em 2024 todo, vamos começar aqui com o Volkswagen Nivus, que teve 55.927 emplacamentos. Tivemos também o Fiat Pulse, com 38.084 emplacamentos. E para fechar essa listinha curta, temos o Renault Kardian, que começou vendendo mal, mas depois que as vendas diretas começaram a bombar, emplacou bem, com 24.409 emplacamentos em 2024 todo. Olha só, você viu que o negócio realmente deu certo, porque esses carros são muito mais caros do que os seus originários, assim digamos. E para a gente conseguir fazer uma comparação honesta, vamos pegar os preços dos seus projetos originais, entre aspas, ou seja, dos carros que originaram esses pseudo-SUVs, e comparar com esses novos SUVs, só para você ver. Taca na tela aí, vamos lá. E segundo preços sugeridos e atualizados agora para 2025 com suas versões equivalentes, por exemplo, o Polo Highline ele parte de R$ 127.490. Enquanto isso, uma versão equivalente dele, que é o Nivus Highline, ele parte de R$ 160.790, ou seja, a sua versão SUV custa R$ 33.300 a mais, ou 26,12% acima do preço de um Polo top de linha. Mas eu queria fazer uma observação. As montadoras são espertas para tentarem justificar tudo isso, porque eles pegam esses pseudo-SUVs, os famosos aventureiros não assumidos, e recheiam de equipamentos, porque um Nivus Highline ele é muito mais equipado que um Polo Highline hoje em dia. Foi feita justamente essa distância de equipamentos, as montadoras não são bobas, justamente para tentar justificar, e o comprador vai lá e colocar o dinheiro dele nesses SUVs, que na verdade são aventureiros. Então vamos continuar aqui. Chegando agora na Fiat, vamos pegar o Fiat Argo Tracking
1.3 automático, ele custa a partir de R$ 105.990. E se você pegar o equivalente direto dele, que é um derivado, o Fiat Pulse Drive 1.3 automático, ele parte de R$ 116.990. Ou seja, a sua versão SUV custa R$ 11.000 mais caro ou 10,38% acima do preço do Argo Tracking. E eu peguei a mesma versão de cada carro, só que o Pulse é mais moderno, né? Tem a multimídia maior, tem o interior renovado. Aí você vê que o carro tem exatamente o mesmo motor e câmbio. Se bobear, a suspensão é muito similar, o espaço interno é idêntico, os carros são basicamente os mesmos, até a porta é igual, entendeu? E custa aí R$ 11.000 a mais. Será que ele tem R$ 11.000 a mais de equipamentos? Com certeza não. E vamos conferir o finado Renault Stepway com o Kardian, pegando versões aí equivalentes. Lembrando que o Stepway saiu de linha no comecinho desse ano, então vamos pegar o preço dele no começo do ano e comparar com o Kardian. Vamos lá. O Renault Sandero Stepway Zen 1.6 manual, a FIP de 0 km dele em janeiro desse ano, último mês que o carro saiu de linha agora no começo do ano, partia de R$ 94.189. Enquanto isso, o Renault Kardian 1.0 Turbo Evolution manual, comparando com o Sandero lá que era manual, ele parte de R$ 106.990. A versão SUV custa R$ 12.801 a mais, ou 13,59 acima do preço do Stepway. Olha só, pessoal, aqui temos realmente um ponto muito importante, porque nesse caso temos uma distanciação de gerações, porque o Kardian não é derivado do Sandero que tivemos aqui, sim do Dacia Sandero europeu, que não veio para cá de terceira geração. E temos um ponto positivo nesse caso, né? Que realmente o Kardian manual ele é muito superior ao Sandero Stepway que tínhamos aqui. Por quê? Ele tem motor 1.0 turbo, que é muito eficiente. O câmbio também é manual, beleza? É um projeto muito mais moderno, muito mais seguro, ele é mais equipado e mais interessante. Mas mesmo assim, ele custa quase R$ 13.000 a mais. Será que para você, usuário comum, valeria essa diferença de preço? Eu acredito até que sim, porque esse Kardian aí, ele realmente é muito superior ao Sandero. Mas, gente, o Sandero já estava muito caro antes de sair de linha, porque isso foi feito de propósito, né? Porque, cara, um projeto daquele ano custar quase 100 pau é uma verdadeira covardia. E a gente vê que hoje um aventureiro de entrada já custa R$ 107.000. Um verdadeiro absurdo, não é, pessoal? É isso aí. Bem, meus amigos, eu acho que já falamos muito e fica muito claro para você que hoje em dia ainda temos sim veículos aventureiros, só que com outros nomes por causa da exigência de mercado, da exigência do consumidor, que, repito mais uma vez, quer andar de SUV, custe o que custar. Cada um tem seu direito, eu respeito. Repito para você, se eu fosse comprar um carro zero hoje, seria SUV, por questões mercadológicas e por falta de opções de outros carros, isso mesmo. Então conseguimos entender que realmente os aventureiros ainda estão aí, só que acabou. Ao mesmo tempo que tem, não existe mais, tirando o Fiat Argo Tracking, que na minha opinião já está com a sua vida aí certa de acabar por causa do Fiat Pulse, etc e tal. Mas hoje em dia tudo é SUV, porque querem andar de SUV, mesmo que não sejam SUVs. E para fechar o nosso pensamento aqui, eu sei que T-Cross, Nissan Kicks não são SUVs de verdade, mas se você for comparar, eles são projetos, sim, que são muito mais SUVs do que Nivus, Kardian, Pulse e até o novo Volkswagen Terra. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo e que tenha conseguido entender tudo isso que foi abordado por aqui. Agora quero saber a sua opinião. Comente aí, larga o aço nos comentários, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece em grupos, WhatsApp e redes sociais. Deixe aí também seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Confira os outros vídeos e se você é novo aqui no canal também, confira o meu segundo canal de videogames, o Videogame Lifestyle, que fala de games antigos. Tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!